Este domingo, às 12 horas, será momento do jogo mais aguardado da temporada até agora. Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, desafia Jannik Sinner, número 1 do mundo, em jogo válido pela final do ATP Masters 1000 de Roma, último torneio preparatório para o Grand Slam do Saibro Roland Garros, que começa daqui a 7 dias. Vamos, então, falar um pouco sobre a prévia desse jogo. Atrasei um pouco para fazer essa prévia, porque eu vi a prévia do Gil Gross, né, de 50 minutos, e fiquei até envergonhado em tentar fazer alguma, mas inspirado na dele, inclusive, e acrescida, claro, das minhas convicções. Vamos lá. Começando, então, debatendo quem são os dois jogadores, como eles jogam. O Sinner é um cara que joga, é o rei da bola neutra. É o cara que joga controlando o jogo, acelerando o ritmo do jogo, mas sempre buscando os chamados grandes alvos. É um tenista que não vai tanto para a linha. Mas, nesse Master 1000 de Roma, como ele ainda está um pouco sem ritmo, ele tem ido mais para o risco do que o tradicional dele. Além disso, uma característica que ele compartilha com o Carlos Alcaraz é a extrema imposição física. É um tenista muito rápido, muito forte, que impõe o seu ritmo de maneira alucinante. Aliás, esse conjunto de características ele dá formato ao padrão de jogo do Sinner, que é um cara que joga acelerando demais a bola, pressionando o adversário o tempo todo. O Gil Gross fala, né? Ele apressa o adversário, ele pressiona, ele sufoca. E isso desde o saque a devolução. Tem um saque espetacular e tem uma devolução muito boa também, que sempre coloca o adversário, principalmente quando o adversário faz o segundo saque, o Sinner coloca o adversário já pressionando ele, empurrando o adversário para trás. Sólido dos dois lados, tanto na direita quanto no backhand. Além disso, tem cada dia mais variado um pouco o jogo, principalmente com deixadinhas, se vira na rede. Mas a dele não é a variação. A dele é jogador de ritmo, que dita o ritmo com bolas muito potentes, com muito giro e sempre com uma margem de segurança. É um jogador que mistura o melhor do tenista conservador, que é o fato de que ele corre poucos riscos, com o melhor do tenista agressivo, que é o fato de que ele pressiona muito o adversário. No entanto, como a gente vai ver, essa característica ela tende a não ser tão efetiva contra o Carlos Alcaraz. Porque como joga o Carlitos Alcaraz, espanhol, ex-número 1 do mundo, campeão de 4 Grand Slams. Tenista extremamente virtuoso, que gosta de jogar quebrando o ritmo. Claro que ele dita o ritmo também da partida, mas, diferente do Sinner, ele gosta de alternar a velocidade da bola, a altura da bola, usa muito mais a deixadinha, vai à rede o tempo inteiro, alterna com saque e voleio, enfim, tenista virtuoso, até virtuoso demais em alguns momentos. Mas isso funciona muito contra o Sinner, porque o Sinner é um tenista que ele impõe o ritmo contra quase todo mundo. E a maneira com que os tenistas têm encontrado para enfrentar o Sinner é ou bater ou acelerar primeiro que ele, né, começar às vezes acelerando no corpo, como era o caso do Tommy Paul, ou então o Alcaraz, né, que derrotou o Sinner nos últimos 3 jogos, quebrando o ritmo, mudando a direção da bola primeiro e se impondo principalmente com o forehand. Mas, por exemplo, em Pequim, ele fez saque e voleio em vários breakpoints. É um tenista que surpreende o tempo todo. É um tenista que tira o Jannik Sinner da zona de segurança dele. Essa é a grande questão. O Carlos Alcaraz, como eu sempre digo, ele a 100% do nível dele, ele é superior ao Sinner. Mas por que o Sinner é número 1 do mundo e o Alcaraz é número 3? Porque o Sinner é um jogador, entre aspas, mais confiável. Ele mantém o ritmo dele, ele mantém o nível dele de 80% por muito mais tempo. Não à toa ele está há 26 ou 27 jogos invicto. Inclusive, o último jogo que ele perdeu foi justamente para o Alcaraz em Pequim. Então, o primeiro detalhe é esse, né? Sinner, ele é um jogador mais confiável,
Mas o Alcaraz é um jogador que, no pico de nível, ele tem um pico maior do que todos os outros tenistas em atividade. Bom, agora vamos lá para o enfrentamento tático. O Sinner, ele foi derrotado em Roland Garros, que é o jogo que eu tenho mais fresco na memória dos dois, jogo de 5 sets, por duas questões, né? O Sinner não conseguiu ditar o ritmo porque o Alcaraz quebrava, trazia o jogo para o forehand e também fazia jogadas de surpresa, deixadinhas, slice, ia para a rede, etc. Mas principalmente, né, teve um desempenho com a direita. Se eu não me engano, nessa partida em Roland Garros ele deu quase 40 winners de forehand. Então, se os dois jogarem no padrão tático usual, no nível atual, o favorecimento é para o Alcaraz, principalmente no saibro. O Alcaraz ele tem um retrospecto no saibro melhor do que o do Sinner. Mas nesse jogo de Roland Garros, voltando, né? Outra coisa que o Alcaraz prevaleceu foi o fato que ele chegou mais inteiro no final do jogo. Não que o Sinner tenha chegado quebrado, mas o Alcaraz chegou ainda mais inteiro, né? O Sinner deu uma pequena queda, o Alcaraz se manteve inteiro nos 5 sets e no final ele terminou o jogo voando. A grande questão é que os dois têm alguma dúvida nessa questão do físico, né? Porque o Alcaraz está jogando com uma proteção, o Sinner estava sem jogar há algum tempo, é uma coisa para a gente ficar atento. Agora, indo num padrão tático um pouco mais aprofundado. Se a gente for pegar golpe a golpe, o que é melhor de cada um em relação ao outro? Forehand, Alcaraz. Backhand, Jannik Sinner. Não que um ou outro tenha um golpe ruim, mas o forehand do Alcaraz é um negócio fora de base e a esquerda do Sinner a mesma coisa. Saque, Sinner é melhor. Devolução, o Alcaraz é melhor. Mas aí tem um ponto, né? Porque o Alcaraz é um pouco melhor na devolução só do que o Sinner. Já o Sinner saca muito melhor do que o Alcaraz. Só que quando o Alcaraz é muito bom em neutralizar a devolução do adversário, mesmo quando ela vem pesada no segundo saque dele. Então ele compensa um pouco isso no saque. O Alcaraz varia mais, quebra mais o ritmo. Então, dessa perspectiva, uma coisa que o Sinner não pode deixar acontecer é a bola cair no forehand em posição de ataque para o Alcaraz muito cedo. Então, o Sinner possivelmente vai buscar o backhand do Alcaraz no primeiro momento que ele conseguir. Inclusive para ele conseguir soltar aqueles foguetes de esquerda na paralela, que eu acho que é o golpe dele que mais desestabiliza o adversário. Já o Alcaraz, ele vai, na minha concepção, entrar com a tática padrão dele, que é uma não tática. É uma quebra de tática do adversário. Então, e eu acredito que ele também, se o jogo se alongar muito, ele vai tentar levar o jogo para o físico. Porque ele sabe que ele pode prevalecer, ele já prevaleceu várias vezes com o Sinner no físico, e também que o Sinner não está 100% de ritmo ainda que possa estar descansado, né? Mas não está no ritmo de jogo como está o Alcaraz. É um pouco difícil analisar esse jogo, né? Acredito também que vai ser um jogo de muita chance de quebra para os dois lados, porque o Alcaraz é um devolvedor fulminante e deixa jogar no próprio saque, principalmente um tênis igual o Sinner. Também acredito que o jogo passa muito por quem aproveitar melhor os breakpoints, porque as partidas anteriores também tiveram esse elemento, né? O Alcaraz prevaleceu, conseguiu ser mais efetivo em breakpoints. Não é uma partida que os dois, né? Não é aquela partida que tende a ser saque a saque o tempo inteiro, porque é uma partida de tão alto nível, com devolvedores tão espetaculares, que é muito provável que essas chances vão aparecer. Não é aquele jogo que entra no limite na questão do saque. Ele é um jogo que vai para o limite, porque os dois têm um nível assombroso, um nível muito próximo. Por fim, né, eu acho que outro ponto, que aí as coisas se equilibram. O Alcaraz tem a vantagem do saibro para o lado dele, é mais jogador no saibro até esse momento. Por outro lado, o Sinner tem a vantagem de jogar em casa, a torcida empurrando, algo que não deve incomodar o Alcaraz, mas que deve servir de combustível para o Jannik Sinner, que busca seu primeiro título em Roma. Lembrando que ele já foi campeão na Itália o ano passado no ATP Finals de Turim.
Porcentagens que vocês tanto gostam. Para mim é 52-48 pro Alcaraz, por ser no saibro, estar com um pouco de mais ritmo e ter vencido as últimas 3 partidas. Faz uma margem para mim muito estreita, muito estreita. Porque outro elemento que pode acontecer é o Alcaraz entrar errando tudo. Acontece com ele muito, né? Não contra o Sinner, mas esse é um outro elemento. O Alcaraz é instável, perto do Sinner. O Sinner é muito estável. Então, eu acho que esses são os elementos do jogo, né? Muitos elementos, afinal é o principal clássico da atualidade, que envolve os 2 melhores tenistas do mundo, atualmente com certa vantagem para os demais. Lembrando que outra coisa que está em jogo é que o Alcaraz, caso ele vença, ele completa o Clay Slam, que é o fato de ganhar os 4 grandes torneios do saibro, os 3 Master 1000 e Roland Garros, já que ele foi campeão de Roland Garros no ano passado, de Monte Carlo esse ano, é bicampeão de Madrid, então só falta Roma. Até hoje, só 3 torneios, só 3 jogadores têm o Clay Slam. Guga foi o primeiro a fazer, na época o Master 1000 era Hamburgo e não Madrid. O Guga completou o Clay Slam em 2000. E Rafael Nadal, obviamente, que ganhou Hamburgo e Madrid, porque ele ganhou Hamburgo no último ano que Hamburgo foi Master 1000, depois ganhou 4 vezes Madrid. E Roland Garros 14 vezes, Roma 10, Monte Carlo acho que 11 ou 12, enfim, essa estupidez que era o Nadal. E o terceiro jogador foi Novak Djokovic, que também foi campeão ao menos 2 vezes de cada, né? 6 vezes em Roma, 4 vezes em Madrid no saibro, 2 em Monte Carlo, 3 em Roland Garros, acho que é isso. Então tá em jogo aí pro Alcaraz também se juntar a essas lendas do saibro. Agora, o meu palpite, difícil, hein? Mas eu vou arriscar. Alcaraz em 2 sets apertadíssimos, 7-5, 7-6. Mas é um chute mais torcida, porque eu gosto um pouco mais do Alcaraz. Não, gosto mais do Alcaraz, né? No sentido que é um jogo que me agrada mais. Mas o Sinner, obviamente, é um monstraço, não à toa. É o número 1 do mundo. Vai completar, no mínimo, 1 ano de liderança no ranking em Roland Garros, já que ele não pode perder a posição mais, porque o Alcaraz não o alcança, mesmo se for campeão de Roma, defende o título de Roland Garros, defende o título de Wimbledon, mas essa partida, moralmente, pode colocar o Alcaraz de volta na disputa pelo número 1 do mundo e o Alcaraz vai entrar muito motivado. Aliás, os dois vão entrar motivadaços. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos encontramos ao meio-dia. Valeu? Vai ter live do jogo. Fui!